Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Clara Rebouças e estamos chegando ao nosso quarto e último módulo temático e nossa quarta aula do componente Ciências Sociais em Saúde. Antes de iniciarmos, recapitulemos brevemente nosso percurso até aqui. Bem, partimos para o nosso voo panorâmico sobre as ciências sociais em saúde, buscando compreender um pouco os principais movimentos e eixos produtivos desse campo e suas principais contribuições para os saberes e práticas da saúde coletiva. Em um segundo momento, investimos nossa atenção sobre a antropologia da saúde ou antropologia médica, igualmente buscando conhecer um pouco das suas noções básicas e dinâmicas contributivas com abordagens sobre os processos de saúde, doença e cuidado. O terceiro módulo, por sua vez, buscou mobilizar reflexões em torno da sociologia médica ou da saúde ou na saúde, destacando aí seus principais interesses temáticos e perspectivas teórico-metodológicas profícuas ao campo da saúde coletiva. Neste último, estamos propondo um olhar sobre os debates mais contemporâneos das ciências sociais em saúde, identificando alguns aspectos e processos que podemos considerar, em certo grau, como alguns pontos cegos que desafiam não apenas esse campo, mas toda a saúde coletiva e outras áreas afins. Para tanto, vamos contar com duas indicações de leitura. Vamos a ela, então? Texto básico de autoria de Júlia Garbois, Francis Sodré e Maristela Dalbello já parte de um título instigante na direção das reflexões que estamos propondo aqui. Afinal de contas, qual o lugar do social? Ou antes disso, o que seria mesmo este social tão ampla e exaustivamente acionado pela saúde coletiva, especialmente no forte debate internacional em torno dos chamados determinantes sociais da saúde? Antes de avançar nessa questão, é útil situar as provocações suscitadas por esses autores neste artigo, porque são bastante inspirados em uma abordagem sociológica em boa medida divergente das principais perspectivas mobilizadas pelas ciências sociais, a denominada teoria Torrede. Nessa abordagem, e tal como frisam aqueles autores, há um conjunto de críticas sobre o esvaziamento conceitual e semântico do social e do seu próprio poder explicativo, somado àquelas tendências de polarização que já pautamos nos módulos anteriores, a exemplo das famigeradas dicotomia entre cultura e biologia, sociedade e indivíduos. Resultado disso, e aqui de modo bastante sintético, torna-se cabível questionar: como podemos, então, tentar explicar o social pelo próprio social? Ou, nas palavras de um dos expoentes dessa abordagem, o professor Bruno Latour, quem provoca: como seria possível o social esclarecer o próprio social? Isso posto, podemos voltar àquela indagação de partida. Quando olhamos todos os esforços explicativos do que admitimos enquanto determinantes sociais da saúde, o que estamos entendendo ou tentando explicar com este social? Quer dizer, o que cabe e o que não cabe neste social? Caberia de um tudo, o que tornaria, no fim das contas, tudo social? Se positivo, e se tudo é social, qual é o poder explicativo desse tudo? Bem, é evidente que não esgotaremos aqui uma discussão desta complexidade, mas a leitura do texto básico pode trazer elementos bastante interessantes nessa direção. E o nosso último fórum de participação voluntária abre um espaço para as principais impressões, contribuições que cada um de vocês podem compartilhar por lá. Voltemos agora ao que estamos chamando de pontos cegos dos debates contemporâneos em ciências sociais e saúde. Aqui, não apenas o texto básico, mas também as demais leituras indicadas nesse componente apontam aqui e acolá as pautas que se mostram urgentes e nem sempre muito evidentes no debate nacional e internacional para o campo da saúde coletiva. Exemplo disso, temos os desafios extremos que as questões ambientais nos apresentam, as fragilidades dos direitos sociais e trabalhistas na conjuntura neoliberal, os novos desafios pós a emergência da pandemia da Covid-19, as velhas e persistentes iniquidades vinculadas ao racismo, às questões de gênero, entre outros processos discriminatórios e excludentes. Bem, mas até aqui vocês devem estar se perguntando: ora, mas esses pontos não nos parecem tão cegos assim, ao contrário, parecem bastante claros e corriqueiros em saúde coletiva. Sim, em parte devo concordar com vocês, contudo o que talvez não estamos enxergando bem esteja na base de muitos desses processos. Exemplo disso está ainda nos tímidos empenhos da saúde coletiva em temas emergentes e ou estruturantes como o antropoceno e o papel do setor saúde neste urgente debate internacional, ou ainda sobre os multifacetados impactos da colonialidade
nos processos de saúde, doença e cuidado e uma desafiante agenda decolonial para o nosso campo, por exemplo. Nesse último, devemos então nos perguntar: quais lentes temos lido os processos saúde, doença e cuidado ao longo desses movimentos da saúde coletiva e das próprias ciências sociais em saúde? Será que seguem ainda excessivamente eurocentradas e, portanto, bastante limitadas para o acolhimento da diversidade cultural e sócio-histórica que marca as distintas coletividades mundo afora? Bem, novamente, não temos respostas prontas e imediatas para tais questões, mas a ideia é mesmo de plantar algumas saudáveis e necessárias inquietações neste derradeiro encontro, pois estou certa de que poderão buscar aprofundar temas e aspectos que mais aguçaram a curiosidade de vocês, ou mesmo arriscaria dizer a imaginação sociológica de cada um e de cada uma. Para finalizar, deixo aqui algumas últimas provocações. E a odontologia contemporânea nestes cenários tão desafiantes? Quais têm sido suas pautas, preocupações, agendas e ações? Para ajudar nessa reflexão final, contamos então com o texto complementar assinado por Edson Bola e Paulette Goldenberg, que intitula Clareamento Gengival, Ensino e Etnocentrismo. A propósito, lembre que vimos o conceito de etnocentrismo lá no segundo módulo, mas aqui ele ocupa um acento especial para a análise de certas propostas de procedimentos estéticos odontológicos. Este artigo, portanto, nos convida a refletir nas seguintes direções. Em primeiro lugar, de que estética, ou melhor, de quais padrões estéticos estamos mesmo falando em odontologia hoje? E mais, qual o lugar dessa produção de necessidades de consumo de padrões estéticos no campo da saúde bucal de modo tão expressivo na atualidade? E mais ainda, consideradas as grandes demandas e dilemas do campo da saúde coletiva, então situados naqueles cenários de intensos desafios globais, ambientais, sanitários, políticos e sociais, tem sido a oferta de procedimentos estéticos a nossa principal agenda em odontologia hoje? Bem, fiquemos por aqui e aguardo uma fervorosa participação no nosso último fórum temático de participação voluntária. Lembro que, para finalizar esse componente, temos um questionário objetivo como parte do nosso processo avaliativo disponível no nosso ambiente virtual. Aproveito para agradecer imensamente a atenção, espero que as ciências sociais em saúde contribuam sensivelmente em suas práticas e desejo-lhes um excelente prosseguimento do curso. Até uma próxima oportunidade.